Olá galera, começa agora um novo episódio da Vértebra Literária. E com a gente, você vai acompanhar o que é um pouco dessa literatura do gênero gore. E para falar um pouco sobre esse universo que muita gente não conhece nada, a gente trouxe um personagem. Salve rapaziada, meu nome é Jean Tales. Hoje eu vou falar um pouco para vocês sobre o que é o gênero gore e sobre meu livro, lançamento, que já saiu em Portugal, tá para vir pro Brasil, Lápis Esquizofrênico. Jean, acho que para começar assim, para esclarecer um pouco, quando e como você conheceu esse gênero? Como você teve contato com esse mundo? No ensino médio tive contato com um amigo meu que começou a apresentar para mim esse mundo, principalmente em sites que, por exemplo, The Ink, The Young Channels, e nesses sites existem vários vídeos explícitos de morte e de agressão física, psicológica, etc., de racismo e afins. Então esse universo estava muito distante daquele outro que eu estava lendo. Então eu estava começando a conhecer Edgar Allan Poe, Lovecraft, Stephen King, e eles estavam muito longe de chegar perto do que era o horror de uma mulher sendo assassinada ou uma pessoa sendo degolada pela religião, por exemplo. Então o gore tem essa proposta que é diferente do terror, mas com subgênero por vir desse lado. Então temas principais vão ser o sexo e a morte, que vai se refletir, por exemplo, em outras temáticas como escatologia, necrofilia, pedofilia, zoofilia, canibalismo, morte explícita e por aí segue. Então, hoje na literatura não existe nenhum grande expoente desse gênero e pode-se dizer que alguns livros têm algumas cenas que sejam gore, mas essa estética do gore não é tão trabalhada. Diferente do terror, que coloca todos os problemas da sociedade num ser místico, não, os problemas da sociedade estão ali nas próprias pessoas, né, refletida pela sociedade. Não existe nenhum demônio, nenhum ser maligno, né, o próprio ser humano que é afetado por toda a condição social. E as suas inspirações, então, vêm dos livros, das coisas que você procura. Você procura se informar sobre esse universo? Exatamente, eu procuro esse universo, eu tenho um grupo fechado no Facebook pra gente divulgar só esse tipo de coisa. Outra fonte de inspiração minha muito forte também é do que eu sonho. Então eu sonho muito com sexo, eu sonho com escatologia, eu sonho com morte, eu sonho que eu matei várias pessoas já. Então eu sinto como é matar uma pessoa através do sonho, sinto como é estar em X situação. Então isso com certeza me inspira. Eu acordo cedo e eu vou lá e escrevo o sonho que eu tive, que já aconteceu de cair em cenas de livros meus. E eu comecei a escrever porque eu sonhava com o olho aberto. Isso se chama paralisia do sono. Toda vez, pode acontecer antes de dormir ou quase perto de despertar. É um estado de semiconsciência, em que sua consciência acorda até certo ponto, mas o corpo não. Aí você começa a sonhar com o olho aberto, as coisas vão acontecendo na sua frente. Então essa foi a ideia do Lápis Esquizofrênico, que é só uma pessoa que alucinava com o olho aberto, que é esse livro aqui, da Chiada Editora. E eu já tenho 2 outros trabalhos finalizados. O meu segundo trabalho já recebi proposta da minha editora, se chama Carniceiro Mefítico. Nessa história eu abordo a questão do estupro, e pedofilia e canibalismo. E o meu segundo trabalho, no segundo livro eu trabalho com a questão do estupro e assassinato. E é uma vertente diferente do estupro, por isso eu tive vontade de trabalhar, porque é uma pessoa que ela não estupra pela força, mas pela capacidade psicológica que ela tem. Então, através da conversa com a pessoa, ela coíbe a pessoa se submeter a ele. Então, eu gosto de trabalhar bastante com coisas que são tabu, marginalizadas, criminalizadas pela sociedade. E quando você senta para escrever, você já está com a história toda encaminhada na sua mente ou vai acontecendo? Pelo jeito tem muito de você também nesse contexto. Sim, com certeza. Sobre essa questão de produzir, da sequência, normalmente eu tenho uma ideia geral, básica, eu vou trabalhar e deixo aquela ideia. No meu cotidiano, eu vou vendo coisas e vou colocando elementos. Então chegou uma hora que eu já fiz 2 páginas de elementos, falei, nossa, já tá para trabalhar essa ideia aqui. Eu jogo, elaboro os capítulos, estruturo, aí eu começo a escrever a partir
dessas ideias e faço uns links, mas fazer esses links é bem difícil, finalizar o livro é muito difícil também. Os meus livros são bem curtos, ele também procura acompanhar essa sociedade que é de hoje, que é aqui da fluidez. Então hoje você não vai conseguir ler muito bem um livro de 1000 páginas, né, ou de 500, que é aquela estruturação truncada, muito influxa. É questão da publicação. Esse livro você publicou por uma editora de Portugal. Certo. Por que exatamente você buscou essa editora de Portugal? Como que é o mercado aqui? Como que foi essa relação para publicar esse livro? Principalmente porque eles aceitavam autores brasileiros, então isso aí já era fundamental, né? A editora tem que aceitar o autor de fora. Eles aceitavam também originais e encaminhei para ele. Recebi outras propostas do Brasil, mas que o contrato não me agradou, que queriam ter, na maioria das vezes, um domínio total dos meus direitos autorais, ou às vezes muitas coisas não conseguiam me explicar porque que existia aquilo no contrato. Então, ou o valor para a produção, porque toda editora cobra um valor de produção, era muito excessivo, muito alto. E essa editora de Portugal foi que apresentou a melhor proposta para mim, tanto de contrato como de preço, né? Vértebra Literária! Embolei já. Pra você ver, fica umas palavras meio grudadas uma na outra, ficam estranhas. Tão difícil quando começar um livro. E nesse processo de escrever, você